Oitavo ano, matemática, professor Paulo César. Polinômios, parte 1. Polinômio é uma expressão algébrica de dois ou mais termos. Então eu tenho aqui 7x menos 1, é um exemplo. Exemplo B, 8x² menos 4x mais 5. Exemplo C, x² mais x² menos 5x mais 4. Exemplo D, 4x elevado à quinta potência menos 2x³ mais 8x² menos x mais 7. Ou seja, ele tem mais de um termo. Se tiver apenas um termo, ele é chamado de monômio. Então, por exemplo, se fosse em vez de 7x menos 1 fosse apenas 7x, ele seria um monômio. Como ele tem dois termos, ele assume a característica de um polinômio. Convém destacar que binômio possui dois termos. Então, por exemplo, 5y menos 7x, exemplo B, 8a mais 3. Eu posso também ter o trinômio, 2x menos 4z mais 4. Um outro exemplo, 2x² mais 3x menos 4. Toda expressão com mais de três termos são denominados polinômios. Então vamos lá. Um termo, monômio. Dois termos, binômio. Três termos, trinômio. A partir de três termos, 4 termos, 5 termos, 6 termos e assim até o infinito, nós vamos considerar como um polinômio. Grau de um polinômio. Então, existem duas possibilidades: polinômios com uma variável, polinômios com mais de uma variável. Vamos considerar primeiro o caso do polinômio com uma variável. O grau do polinômio é indicado pelo maior expoente da variável. Então, por exemplo, eu tenho aqui 7x² menos 3x² mais 1. Vejam que é um trinômio que tem uma única parte literal, o x. Então, quem vai ser o grau deste polinômio? O grau do polinômio é indicado pelo maior expoente da variável. Então, a minha variável aqui, a parte literal, é o x. O maior expoente dela é 4. Então, eu digo que este é um polinômio do quarto grau. Observe agora aqui na letra B. Eu tenho x³ menos 2x elevado à quinta potência mais 4. Então, eu tenho um trinômio também. A parte literal dele é x, porque é a única letra que aparece. E o maior expoente de x, ele aparece aqui neste segundo termo, que é 5. Então, eu digo que este polinômio ele é do quinto grau. E o caso, quando o polinômio ele apresenta mais de uma variável. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu tenho aqui 5x² mais 2b. Eu tenho um binômio e ele tem partes literais diferentes. Então, eu tenho que considerar cada parte deste binômio. Então, primeiro 5x² e vou somar os expoentes da parte literal. Então, aqui é 2, aqui é 1. Então, vai ficar 2 mais 1, 3. E desse segundo termo, a parte literal aqui é o b, o expoente dele é 1, eu posso dizer então que ele é do primeiro grau. Então, logo, este polinômio ele é do terceiro grau. O que eu estou fazendo? Eu verifico de cada parte, de cada monômio, e o grau do polinômio vai ser o maior grau que aparecer.
Então apareceu aqui este primeiro do terceiro grau, este segundo do primeiro grau. Qual que eu vou utilizar aqui como grau do polinômio? O maior que aparecer. Qual foi o maior que apareceu? 3. Então eu digo que este polinômio ele é do terceiro grau. Vamos fazer mais um exemplo. 3x ao quadrado y ao cubo menos 2a ao cubo b ao cubo c menos 21. Então, verifiquem que eu tenho partes literais diferentes. Eu tenho que verificar o grau de cada parte deste trinômio. Então, eu vou considerar como se fossem monômios. Então, veja bem, olha aqui que eu fiz. 3x ao quadrado y ao cubo. Então, para verificar o grau deste monômio, vai ser 2 mais 3 igual a 5. Do segundo monômio, 2a ao cubo, b ao cubo, c. Então, vai ser 3 mais 1 daqui, ó. Então, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. E este terceiro termo, ele não apresenta parte literal, então ele é 0 grau. Então, vamos lá. Eu tenho neste trinômio, eu tenho um monômio do quinto grau, um monômio do sétimo grau e um monômio 0 grau. Qual grau eu vou considerar para este trinômio? O maior. Qual é o maior? Sétimo grau. Então, logo, este polinômio é do sétimo grau. Conclusão: o grau do polinômio é dado pelo grau do monômio que tiver o maior grau. Observações. Em geral, os polinômios são ordenados segundo as potências decrescentes da variável. Então, essa observação aqui eu vou estar fazendo principalmente nos casos onde eu tenho binômio, trinômio, polinômio a uma única variável. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho 5x ao cubo mais x à quarta mais 6x menos 7x ao quadrado mais 2. Então, ele é um polinômio não ordenado. Para eu ordenar, eu vou colocar os expoentes da parte literal em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, vamos lá, ó, x à quarta mais 5x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 6x mais 2. Então, vejam como ficou os expoentes. Ó, 4, 3, 2. Esse daqui não apareceu, vocês já sabem que é 1. E aqui não apareceu, vocês sabem que é 0. Então, agora eu tenho um polinômio ordenado. Quando um polinômio estiver ordenado e estiver faltando uma ou mais potências, dizemos que os coeficientes desses termos são 0 e o polinômio é incompleto. Olha só, por exemplo aqui, x à quarta mais 5x mais 1. É um polinômio incompleto, ó. De 4, ele já o próximo que apareceu tem expoente 1. E o que aconteceu com os outros expoentes? Com as outras partes literais? Então, o que aconteceu? O expoente, ou melhor, o coeficiente é 0. Então, eu posso completar, ó, x à quarta não tem x ao cubo, então eu coloco 0x ao cubo. Não tem x ao quadrado, eu coloco 0x ao quadrado. E agora tem o 5x, então 5x mais 1. Então agora aqui eu tenho um polinômio ordenado, ó, 4, 3, 2, 1, 0. Ou seja, o que não aparecer eu vou considerar como 0 e completo o polinômio, ok?